Olá, me chamo o professor Diego Carneiro e hoje teremos nossa quinta aula sobre dados em painel. Hoje trataremos sobre o modelo de efeitos fixos. Considere novamente aquele modelo básico de efeitos não observados tratados na aula anterior. Lembre-se, teremos y e t como função de um conjunto de variáveis x e um erro aleatório v, em que esse erro é composto por um termo constante, nossa idiosincrasia individual, e um termo aleatório. Nesse caso, trataremos o c como uma variável não observada, que tem as seguintes características. Ela é correlacionada com as variáveis x e o nosso u não é correlacionado com x. A consequência dessa correlação é que se estimarmos a equação básica por mínimos quadrados ordinários, produziremos estimadores enviesados. Por que isso acontece? Veja que a esperança do erro dado x é diferente de zero, uma vez que o c está dentro de v e c é correlacionado com x, logo v também vai ser correlacionado com x. Uma primeira estratégia para lidar com esse problema é utilizar o modelo em diferenças. Seja a função básica. Nessa função nós só substituímos o v dentro do modelo básico. Então, colocamos na forma completa. Y é função de x, c e u. Agora, tome a primeira diferença desse modelo. O que é a primeira diferença? Você vai pegar, para uma determinada variável, ΔY, vai ser igual a y no período t, menos essa mesma variável no período t-1. Agora, substitua a equação original em y e ela defasada um período em yt-1. E é isso que nós vamos ter. Note que a equação defasada são as variáveis um período antes. E note que a nossa idiosincrasia, nosso efeito individual, ele não varia no tempo. Logo, ele é o mesmo nos dois períodos. Consequentemente, ele desaparece nessa subtração. E o nosso novo modelo vai ter essa cara. Renomeando, nós chegamos ao nosso modelo em diferenças, que nada mais vai ser do que um modelo cujas variáveis estão todas em primeira diferença. Note o seguinte, como u e x não estão correlacionados, ΔU e ΔX também não estarão. Logo, se nós estimarmos essa equação por mínimos quadrados ordinários, ela vai produzir estimadores não viesados. E nós solucionamos o nosso problema original. Essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade é a utilização dos mínimos quadrados ordinários com dummies, ou LSDV. Qual a intuição desse método? Nós vamos tirar nossa idiosincrasia do erro e vamos colocar explicitamente no modelo, representando-a através de variáveis dummy individuais. Ou seja, vamos inserir uma dummy para cada unidade cross-section desse painel. Nossa equação então vai ficar assim. No lugar do C, nós colocamos um conjunto de dummies. Nesse caso, o intercepto da regressão desaparece. E esse conjunto de dummies passa a equivaler a calcular um intercepto para cada unidade. Então é como se eu tivesse um intercepto para cada unidade cross-section. Para que essa estimação seja consistente, temos que atender a uma hipótese de que essa inclusão dessas dummies captura de fato a heterogeneidade individual. Note que, como x é correlacionado com c, ao incluir variáveis que substituem o c dentro da regressão, nós podemos podemos ocasionar um problema de multicolinearidade, visto que agora nós temos uma relação entre as variáveis explícitas do modelo. Isso tende a produzir variâncias maiores, reduzindo a eficiência dos estimadores em mínimos quadrados. Lembrando que, se essa hipótese for satisfeita, então podemos estimar a equação acima por mínimos quadrados ordinários e ela produzirá estimadores não viesados.
Por fim, a terceira estratégia e a mais utilizada é a Within Transformation. Voltando ao nosso modelo original, em que y depende de x, c e u, podemos calcular uma média temporal dessa equação. O que seria a média temporal? Para cada unidade cross-section, nós vamos calcular a média dos valores de cada variável no tempo. Ou seja, vamos calcular uma média temporal para cada unidade de cross-section. Então, y barra vai ser a média de y no tempo, x barra vai ser a média de x no tempo e u barra a média de u no tempo. Como o c é constante no tempo, então a média dele vai ser ele mesmo, certo? Agora, nós vamos subtrair a equação original dessa nova equação em termos de média. E vamos chegar à seguinte equação. Y menos y barra vai ser igual a x menos x barra beta. C menos c, o c desaparece. E vamos ter o i menos u barra. Então, teremos uma nova equação transformada, que ela será representada aqui por esse u com um trema em cima. Esse trema representa diz que a variável está subtraída da sua média temporal. U it menos i. Yit menos i, desculpa. Note que essa nova equação, ela, em função da relação de u com x ser igual a zero, ela também, o erro não será correlacionado com a nova variável x extrema. Então, se eu estimar essa equação por mínimos quadrados ordinários, eu também não vou ter um estimador viesado. Tudo bem, então eu tenho essas três possibilidades principais, mas qual delas eu uso? Vou apresentar aqui algumas regras de bolso, vamos comparar os três métodos, quais as vantagens e desvantagens, e vamos tecer algumas considerações gerais sobre a utilização de cada um deles. Então vamos comparar as características dele a um OLS qualquer. Primeiro, perde-se a coorte do primeiro período. Note que quando você está trabalhando com o modelo de diferenças, você subtrai um período do período anterior. Logo, o primeiro período da coorte ele desaparece, porque você não tem o período antes dele. Então você perde um período. Isso não é um problema nos demais modelos. Exige uma hipótese mais forte. Esse é o caso do modelo LSDV. Qual é a hipótese? De que eu consigo capturar a idiosincrasia pela inclusão daquelas variáveis não. Pode induzir a autocorrelação do termo de erro. Quando você defasa as variáveis no tempo, isso pode acabar levando a uma autocorrelação dos termos de erro. Isso é uma característica do modelo de diferenças que não é presente nas demais. Perde-se N graus de liberdade. No modelo de diferenças, você perde porque você elimina as N primeiras observações, lembra? Do primeiro, você perde o primeiro período. No modelo LSDV, você também perde N graus de liberdade porque você inclui N dummies. Então, para calcular mais N estatísticas, eu vou perder N graus de liberdade. E para o Within Transformation também. Por quê? Porque para poder tirar a média, eu vou ter que calcular N médias. Então, calculando as N médias, eu perco N graus de liberdade. Em que N aqui seria o número de unidades cross-sections. Não permite covariadas constantes no tempo. Esse é um problema típico, né, de todos os modelos de efeitos fixos. A própria idiosincrasia individual se confunde com as variáveis fixas do tempo. Então, se você tem uma estimação que você está interessado, por exemplo, em raça, sexo, área, características que não variam durante o período que você está analisando, essas características vão ser dropadas da estimação. Então, toda a variação, tudo que é fixo no tempo vai ser capturado vai ser ou descartado, né, no caso do modelo de diferenças ou da Within Transformation, ou vai ser captado pela variável dummy, no caso do modelo LSDV. Isso é uma desvantagem dos modelos de efeitos fixos. De forma geral, quando você tem um número de cross-sections grande, aliás, pequeno, e um T grande, e os erros, você tem a suspeita de que esses erros são altamente correlacionados, então você pode utilizar modelos em diferenças. Né? Note que esses modelos de diferença são semelhantes àqueles utilizados em técnicas de séries de tempo. Já no caso da Within Transformation, ele é mais adequado para quando você tem um número de unidades cross-section grande
e um T relativamente menor. Ele é adequado principalmente para casos em que os erros são normais, são esféricos, homocedásticos e sem autocorrelação, né? Erros esféricos normais. E quando você desconfia de que pode haver endogeneidade. O que é endogeneidade? A correlação entre o nosso Czinho e as variáveis x. Por fim, quando é que eu utilizo o modelo LSDV? O modelo LSDV ele é mais custoso, principalmente por causa da exigência da hipótese, certo? E quando você tem uma base de dados com muitas unidades de cross-section, ele tende a consumir muitos graus de liberdade, né? O que torna a sua estimativa menos interessante, menos preferível às demais. Então ele é mais utilizado quando você tem modelos de dados empilhados, mas que você tem uma identificação geográfica do nível mais agregado. Por exemplo, suponha que eu tenho um conjunto de alunos, de amostras de alunos dos estados brasileiros. Eu poderia, ao longo do tempo, né, eu poderia calcular uma média para cada estado e construir um painel balanceado. Vocês concordam? Mas eu não preciso fazer isso, porque eu estaria perdendo muitas informações. Em vez de estar no nível de aluno, eu ia agregar para o nível de estado. Ao invés de fazer isso, eu posso simplesmente incluir um andame para cada estado. E isso vai me capturar aquele efeito idiosincrático do estado. Então, esses são os casos mais comuns em que é utilizado esse modelo do tipo LSDV, quando eu tenho uma base de dados empilhadas. E é isso. Na próxima aula trataremos dos modelos de efeito variável. Muito obrigado.